Na medida em que as igrejas, ministérios e indivíduos avançam na apostasia, rebeldia, hipocrisia, descrença e apatia, existe uma força invisível e oculta que move os sentidos das pessoas e motiva-as a serem os mais mornos e irreverentes de todos os tempos. Para muitos são os ritos de tradição familiares, outros são os vícios de longos anos. Outros foram entregues desde a infância a um culto de feitiçaria. Dizem que a feitiçaria é a doença dos pobres, mas, no entanto, a explicação para perdas e mortes e desaparecimentos humanos e seus órgãos é também a explicação para a riqueza dos ricos. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente, que a graça e a paz de Cristo alcance a todos. Hoje trouxemos mais um tema como o desfecho e o fecho do fim do ano, como alcance para todos neste último dia, penúltimo dia do ano, o impacto da feitiçaria nas igrejas e ministérios atuais. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Então, nós temos estado a ver uma massa de manifestação de apostasia, uma massa de convencimento unilateral nas igrejas. Na verdade, as pessoas têm estado a perguntar como é que a feitiçaria tem estado a alcançar as igrejas e por que é que nós trouxemos à tona o impacto da feitiçaria nas igrejas e ministérios atuais. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. É o poder enfeitiçado de Satanás que leva os homens a olhar para si mesmo em vez de olhar para Cristo. Nós estamos num tempo em que a besta de Apocalipse e os homens da sociedade secreta têm estado a executar a sua agenda no sentido de prevenirem-se em zonas isoladas, prevenirem-se em reduzir a população, prevenirem-se em fortalecer o sistema oculto e reduzir a população, enquanto que as igrejas estão preocupadas com cultos, congressos, roupas, vestuários e comida. Na verdade, Satanás tem distraído as pessoas que se dizem povo de Deus na distração com as coisas do mundo. Satanás sabe que aqueles que perderem tempo com as coisas do mundo e não santificarem-se e não consagrarem-se e não abandonarem seus pecados, o tempo da graça vai vir e não haverá tempo sequer para confessar e abandonar os pecados. É o poder enfeitiçante de Satanás que leva os homens a olhar para si mesmo em vez de olhar para Cristo. Fé e Obra, páginas 27. Quando o poder enfeitiçante de Satanás controla uma pessoa, Deus é esquecido. E o homem cheio de propósitos corruptos é exaltado. A licenciosidade secreta é praticada por essas almas enganadas como se fosse uma virtude. Isso é tipo de bruxaria. Sempre há um poder enfeitiçante nas heresias e na licenciosidade. A mente fica tão iludida que não consegue raciocinar de forma inteligente. Uma ilusão a conduz cada vez mais longe da pureza. A visão espiritual se anuvia e as pessoas de moral até então imaculada ficam confusas sobre os enganosos sofismas dos agentes de Satanás, que professam ser mensageiros da luz. É essa ilusão que dá poder a estes agentes. Testemunhos para a Igreja, volume 5, nas suas mais elevadas páginas 142 e 143. Então, observa aqui o seguinte. Ellen White faz uma descrição do poder enfeitiçante da feitiçaria nas igrejas. Hoje, enquanto no passado a feitiçaria moderna era praticada por povos pagãos, fazendo rituais de sacrifícios, de invocação, fazendo rituais de invocação demoníacas, rituais de bruxaria. Hoje a feitiçaria moderna, o espiritismo, introduziu-se nas igrejas que professam o sábado. Desde as 3 conferências geral que nós temos hoje das igrejas que professam o sábado, todas estão enfeitiçadas com o poder de Satanás. Pois aceitaram o vinho de Babilônia, pois se contaminaram
com o vinho da prostituição da prostituta de Apocalipse 13 e de Apocalipse 17. A Trindade. Uma doutrina que reza que Deus é três pessoas. Uma doutrina que reza que o Espírito é uma pessoa distinta. É um terceiro Deus. Uma doutrina que reza que Jesus não é literal Filho de Deus. Hoje as igrejas estão embriagadas e enfeitiçadas com doutrinas satânicas, até o ponto de rejeitarem as Escrituras, os textos claros da Bíblia. Todas as pessoas enfeitiçadas com a doutrina da Trindade não conseguem ver a luz como Kremlin, não conseguem enxergar a clareza das Escrituras. O entendimento fica embutido, os sentidos ficam tão dormentes que não existe solução para a luz. Continuação. Com um poder fascinante e enfeitiçante, a descrença e a incredulidade se apegam à mente dos frequentadores da igreja. O Lar Adventista, página 413. O propósito de Satanás é tornar o mundo tão atraente. Ele tem um poder enfeitiçante que exerce para atrair as afeições até mesmo dos professos cristãos. Há muitos cristãos professos que farão qualquer coisa para ganhar riquezas. Quando você vê um culto de ostentação, de riqueza, de ostentação de bens materiais, de ostentação de música mundana, batuques e baterias, de ostentação de um sistema católico onde os próprios adventistas do sétimo dia se vestem de batas como se fossem madres e padres, está diante de vós a feitiçaria manifesta a vossos olhos visíveis. É alarmante que tanto sejam iludidos por lucros seculares. São atraídos pela expectativa de obter a honra, riqueza e posição. Satanás diz à alma: todo esse poder e riqueza, tudo isso te darei, para que possa fazer o bem aos seus semelhantes. No entanto, quando o objetivo é alcançado, já estão sem o vínculo com o abnegado Redentor. Com frequência percebe-se que a mudança da piedade para o mundanismo ocorreu de modo imperceptível, pelas capciosas insinuações do maligno, que a alma enganada não está ciente de que se arou de Cristo. É sua serva apenas no nome. Conselho sobre Monomia, página 213 e 215. Sempre que se exerce uma influência que leva os homens a se esquecerem de Deus, é Satanás que está operando o próprio poder encantador. Atos dos Apóstolos, página 290. Sempre que se exerce uma influência que leva os homens a se esquecerem de Deus, é Satanás que está operando o próprio poder encantador da feitiçaria. Atos dos Apóstolos, página 290. Hoje nós vemos dentro das igrejas que professam o sábado a influência da feitiçaria a impactar esses ministérios, essas igrejas, como se fossem a manifestação do Espírito Santo. Os membros da igreja ficam satisfeitos com um congresso, com uma semana de oração, com uma noite de vigília, onde os números de pessoas são elevados, um número sem qualidade, um número de pessoas na apostasia, onde o pregador traz verdades que não ressuscitam membros mortos, onde as verdades pregadas no púlpito são completamente vazias e destituídas do Espírito de Deus. Sempre que se exerce uma influência que leva os homens a se esquecerem de Deus, é Satanás que está operando o próprio poder da feitiçaria, encantando os crentes com falsos cultos, falsos louvores, falsas ofertas, falsos dízimos, falsos congressos, falso revivamento, falsas palestras, falsas semanas de oração, falsas noites de vigília, falsas pregações vindas de pastores manipulados e influenciados pelos jesuítas e maçons dentro dessas igrejas. Atos dos Apóstolos, página 290. Como perceber a influência da feitiçaria nas igrejas? O povo de Deus foi-lhe dado uma missão. O povo de Deus foi-lhe dado algo urgente a fazer dentro da igreja e fora da igreja.
Como perceber que a feitiçaria tem estado a impactar os membros da igreja? Percebam, a reforma de saúde é posta de lado. Os membros vão vivendo na intoxicação alimentar. Os membros vão vivendo na transgressão das leis da saúde. Os membros vão vivendo na curiosidade, vendendo a mensagem de saúde. Você vê que indivíduos que deviam perder tempo a formar as pessoas para tornarem-se vegetarianos, naturopatas e médico missionário, perdem tempo em abrir consultórios para ganhar dinheiro tratando pessoas, consultando-as e recebendo esse dinheiro. Você vê indivíduos de 27, 24 anos com um corpo acima do normal, como se tivessem 40 anos de vida, envelhecendo dentro de um escritório, enterrando o talento dentro de um escritório, enquanto vão enchendo o bolso com dinheiro que nem serve sequer para escapar do dia do juízo. Não existe unidade nessas igrejas. Não existe reforma de saúde nessas igrejas. Não existe santificação absoluta do sábado. Não existe o propósito vida no campo como o primeiro passo a ser dado pelos crentes. Não existe obra médico-missionária nesses pastores, obreiros e ministros que sobem todos os sábados no púlpito. Não existe reforma do vestuário. Não existe simplicidade e cristianismo prático no dia a dia. Não existe evangelismo prático. Esse é o efeito da feitiçaria. Tudo zero dentro da igreja. Mas são os mesmos que vão num congresso, numa semana de oração, num culto de avivamento, numa santa convocação, louvando ao Eterno, como se Deus obrigasse-lhes a prestarem um louvor. Na verdade, todos os louvores feitos na apostasia, todos os louvores feitos na rebeldia e na incredulidade, todos os louvores feitos por uma igreja que tem o vinho de Babilônia enraizado na base central, que é a Conferência Geral, Deus não pode ouvir as suas orações nem os seus louvores. Seus cultos e orações não passam do teto. Desde os supostos ministros, coordenadores, obreiros e secretários dentro destes ministérios e igrejas, todos estão encantados e enfeitiçados. E pela sua desobediência, as suas mulheres viram templo de Satanás, com postiços, tiçagens, peixes na boca, insubmissas e cadelas que ladram muito e gostam de ossos, da apostasia e da mundanidade. Veja que não se pode apresentar a evidência mais forte do poder enfeitiçante de Satanás do que o facto de que muitos a quem ele guia se iludem com a crença de que estão ao serviço de Deus. Não se pode apresentar a evidência mais forte do poder enfeitiçante de Satanás do que o facto de que muitos a quem ele engana e guia se iludem com a crença de que estão a serviço de Deus. Hoje, as igrejas têm colocado na cabeça dos membros que basta ocupar um cargo num departamento da igreja, assim já está a trabalhar para Deus. Quando na verdade não tem uma experiência missionária, não tem uma experiência de evangelho prático, não tem uma experiência de santificação e de vitória sobre o pecado e de abandonar defeitos de caráter. E ainda se iludem com a ideia de serem servos de Deus. Todo homem, mulher e criança que não está sob o controle do Espírito de Deus está sob a influência da feitiçaria de Satanás. E pelas próprias palavras e exemplo desviará os outros do caminho da verdade. Mensagem aos jovens, página 278. Toda pessoa que acoberta um erro conhecido na fé ou na prática está sob o poder da feitiçaria. Toda pessoa que acoberta um erro conhecido na fé ou na prática está sob o poder da feitiçaria. The Sign of the Times, 18 de maio de 1882. Sinais dos Tempos, 18 de maio de 1882. Muitos desses indivíduos que ocupam cargos na igreja, de presidente, de ministros, de pastores, de obreiros, não abandonaram as suas feitiçarias. Para além dos maçons e jesuítas ocuparem cargos de alta responsabilidade nessas conferências gerais, nessas missões e nessas uniões, existe uma escala de feiticeiros dentro de várias igrejas e de vários departamentos
onde as tradições, a feitiçaria é usada 6 dias na semana e no sábado é posta de lado em função da guarda do sábado. Agora imagina, como é que um indivíduo que se envolve com a feitiçaria prática, com a feitiçaria teológica, a Trindade, Deus pode lhe usar no sábado para pregar uma mensagem que impacta o mundo? Nunca. Engano geral. Quantos hoje dentro da igreja têm vindo a público confessando suas práticas com a feitiçaria, seu envolvimento com as sociedades secretas? Quantos? Se isso não acontece na igreja, então não há conversão, não há reavivamento. Quantos têm queimado os livros de bruxaria? Quantos têm usado os livros de bruxaria dentro dos consultórios, dentro das igrejas, dentro do local de trabalho? Quantos têm feito rituais satânicos para conseguir alcançar dinheiro, salário, e ainda assim pegam esse dinheiro e vão dar dízimo na igreja? Muitos. Quantos destes naturopatas, para conseguirem curar as pessoas, recorrem à feitiçaria? E sábado vão na igreja como se fossem os mais santos, os mais necessários. Tem-se dito que a igreja é a oficina de Deus. Eu, porém, vos digo, a igreja não é a oficina de Deus. Se a igreja for uma oficina de Deus, os mecânicos roubaram todas as peças. Os mecânicos venderam todos os carros. Os carros dentro da igreja foram assaltados. Os mecânicos estão coxos. Os mecânicos não conseguem dar solução a nenhuma viatura dentro da igreja. É a razão pela qual a apostasia reina dentro da igreja e o Espírito de Deus não habita dentro da igreja. Mais uma vez, registramos o impacto da feitiçaria nas igrejas e ministérios atuais. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente.